Enquanto eles estavam fazendo louvor, eu estava ali lembrando como que o tempo passa rápido, os anos, e nós não conseguimos entender isso. Estava olhando o Vinícius quando chegou, Fábio, todos eles eram molecão, né? Tudo criança. E hoje já são pai, estão casados. O Tiago, o Luquinha. Eu lembro quando a gente compartilhava lá na casa da Marildo, a irmã Creuza chegava com o Fábio, com as meninas, ficavam todos eles brincando, né? Sentados lá no chão. E já se passaram mais de 10 anos. O tempo passa muito rápido. A nossa vida aqui nesse planeta, ela é muito rápida. Mas o teu espírito é eterno. E tudo que Deus fez por mim e por você, foi olhando a eternidade. Ele quer o melhor para mim e para você aqui nesse período de vida aqui nessa terra. Mas o olhar de Deus, o pensamento de Deus, ele vai muito além do que a gente pode imaginar. E às vezes, para a gente não entender isso, o inimigo rouba muitas bênçãos da nossa vida. Ele leva as bênçãos. Porque nós não conseguimos entender que Deus é eterno, e por Ele ser eterno, Ele sabe todas as coisas. E além dele ser eterno e saber todas as coisas, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E tudo que eu e você desenvolve em Deus, a colheita não é agora, às vezes. Há um período para o plantio e há um período para a colheita. Então, às vezes, a gente, quando está numa circunstância difícil, a gente quer resolver ela na hora. Mas, às vezes, aquela circunstância, ela está tão forte, porque nós não administramos o nosso tempo lá atrás. Nós não desenvolvemos uma intimidade com Deus, uma comunhão. Então, quando o inimigo vem, Deus está do teu lado. Deus nunca te deixa. Mas você, em termos de espírito, você está distante de Deus. Você não consegue confiar o suficiente, descansar, permanecer firme no que Deus diz, porque você não exercitou o teu espírito. Eu estava compartilhando esses dias na igreja, e eu estava dando um exemplo de um casal de namorados, que mora um longe do outro. Então eles se conhecem, começam a namorar, começam a ter uma intimidade, mas aí tem a distância. E de repente o namorado liga para a moça e diz assim, olha, a semana que vem eu vou aí te ver. E aí a moça passa o restante da semana se preparando para receber o namorado. Ela vai no cabeleireiro, faz a unha, compra às vezes até uma roupa nova, porque ela está naquela expectativa. Só que chega no dia, ele liga e diz, olha, não vai dar para ir. E aí ele passa mais um mês dizendo, olha como que eu te amo, eu gosto demais de você. Você é tudo que eu sonhei. Você não sabe como você me completa. Sabe, eu tenho um cântico que diz assim, que quer sentir o cheiro de Jesus, que deseja Jesus, que deseja subir no monte e ter comunhão com Jesus. É como um namoro. Mas aí passa um mês e ele diz, olha, daqui 2 dias eu vou aí te ver. E a moça se prepara tudo de novo. E aí ele liga e fala, olha, não dá para ir. Sabe o que vai acontecer com essa moça? Ela falou, ou você tem outra, ou você está com história. Porque você diz, mas você não vem. Por quê? Porque um relacionamento ele tem que ser correspondido. Um relacionamento tem que haver a cooperação das duas partes. Um relacionamento, as duas partes precisam querer, desejar. Porque quando a pessoa ela realmente gosta da outra, e ela é uma coisa séria, ela não mede esforço para estar perto da outra. Muitos de vocês aqui já são casados. Ou a maioria. Outros ainda estão doidinhos para namorar e casar. Então o que acontece? Quando você começa a conhecer aquela pessoa e tem intimidade, o telefone não é mais suficiente. O telefone começa a ser desgastante.
Eu sei que eu estou te falando. Eu namorei uma moça que morava 2.500 quilômetros longe de mim. E aí você ficava no telefone. E chegava uma hora, o telefone não dava mais certo. Você queria estar perto da pessoa. Você queria ver ela. Então, em Deus, dentro da igreja, a gente às vezes diz muito que ama a Deus. Que quer ter comunhão com Deus. Às vezes nos cânticos nós falamos: oh, como eu quero te adorar, eu quero te buscar. Eu te desejo, eu te amo, Jesus, eu te agradeço, a tua palavra é fiel, mas na prática, a gente não corresponde a Jesus. Não há uma intimidade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você busca só a bênção, isso não gera intimidade, é muito perigoso. Mas quando você busca a intimidade, você tem a bênção. Então eu queria que você aprendesse a desenvolver uma intimidade com Deus. A saber que Deus está com você o tempo todo. Não é só na hora do culto, não é só na reunião. Não é só no momento bom. No momento difícil Ele está com você. Ele nunca vai te deixar. Nunca vai te desamparar. Mas às vezes por eu não ter intimidade com Ele, eu não correspondo. É que nem aquele filho que os pais amam ele e faz de tudo por ele, mas ele não tem uma intimidade com os pais. Ele está sempre aquém, sempre alheio ao pai, à mãe. Ele não tem um diálogo com o pai, ele não tem um diálogo com a mãe. Sabe, eu não tenho pai e mãe. Eu queria que os jovens, vocês, ouvissem muito isso. Só que eu aproveitei o máximo a minha mãe e meu pai. Porque, graças a Deus, quando a gente foi criado assim, num carinho muito grande com os pais. E quando eu me converti, eu pude aproveitar isso muitos anos ainda. Porque aí eu comecei a entender o valor que a mãe e o pai têm. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Você só dá valor em algo quando você perde. Quando você perde, você dá valor. Às vezes o filho acha meio fora de época dar um abraço no pai, dar um abraço numa mãe, beijar o pai, beijar a tua mãe. Pelo menos dizer: pai, eu te amo, minha mãe, eu te amo, muito obrigado porque você é minha mãe, você é meu pai. Porque vai chegar um dia que, pela lei natural, geralmente os pais vão antes. Às vezes os filhos vão antes. Mas, pela lei natural, os pais vão. E aí você, talvez um dia, vai querer o abraço do teu pai e da tua mãe, e você não vai ter. Porque você não aproveitou o tempo que eles estavam aqui nessa terra. Você não aproveitou quanto eles estavam à tua disposição. Eu tinha uma amizade muito grande com a minha mãe e com o meu pai. Com o meu pai, principalmente. Meu pai era um homem que ele gostava muito de pescar. E eu chorava, porque às vezes ele ia num lugar meio perigoso, eu era moleque pequeno, e ele não me levava. Mas a minha maior alegria foi quando eu entrei na adolescência e falou: agora você pode ir, quando o pai for, você pode ir junto. Eu gostava de estar perto do meu pai. Eu até os 12, 13 anos, meu pai estava sentado, eu deitava no colo dele. Isso é intimidade, gente. Porque um dia vocês vão ter filhos. E o laço do amor de um pai e de uma mãe pelo filho é inexplicável. E aí às vezes vocês vão querer esse abraço, esse beijo do seu filho. Sabe como é que você vai ter o abraço e o beijo do teu filho? Plantando hoje, beijando e abraçando o teu pai e a tua mãe. É assim que funciona. Sabe como é que o teu filho vai te honrar lá na frente? À medida que você honrar o teu pai e a tua mãe hoje. É dessa maneira que funciona. Então nós temos um pai, o Pai Celestial, que se eu aprender a abraçar esse pai pela fé, a ter comunhão com esse pai, eu vou saber que em qualquer momento da minha vida, o meu pai está cuidando de mim. E eu não vou ser derrotado, eu vou ter vitória. A casa não vai desmoronar.
Eu tenho ido ministrar e eu fiquei muito contente essa semana em Votuporanga. Em Votuporanga nós tínhamos a igreja como tem aqui. Eu fechei a igreja lá. Porque o pessoal não queria, eles queriam só ir na igreja, ouvir a palavra e ir para casa. Falei, não, chega. Vamos voltar para onde a gente estava antes, que é uma chacrinha dentro da cidade. E lá tem uma reunião por semana. No início eles não entenderam, hoje eles estão tudo dando valor, porque eles entenderam o valor que tem a palavra. E eles fizeram uma surpresa para a gente, eu e a Lu e o Martim foi para lá, e quando eu cheguei lá eles tinham feito um jantar, como a gente não ia passar o final de ano lá junto, que tem na igreja de Rio Preto, eles fizeram uma surpresa. Mas o que eu mais gostei não foi da comida, foi dos testemunhos. Eles falaram, olha, esse ano para a gente começou a entender realmente a importância da comunhão com Deus. E a irmã que cuida lá para nós, a Edna, eles são muito bem de situação. Só que eles tinham um relacionamento difícil. E eles já são casados há quase 20 anos. E ela vinha orando, buscando a Deus, para Deus trabalhar na vida do esposo. E ele também é evangélico. Mas aquele evangélico que apenas vai nas reuniões. E à medida que eles começaram, ela foi orando durante 3 anos. E ela pediu para dar o testemunho de surpresa. E quando ela chegou lá na frente, ela falou, olha, eu quero dar um testemunho. Eu orei, eu busquei a Deus todo esse tempo. E eu achava que nada estava funcionando. Nós quase nos separamos. Porque eu achava que o problema era só meu esposo, era só ele. Só que à medida que eu comecei a buscar a Deus, Deus fez algo diferente. Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a conhecer a Deus, e Deus começou a me abençoar, a me honrar. E ela falou, e de repente meu esposo começou a ser transformado. Então o que eu queria fazer hoje, ela falou, eu queria chamar o meu esposo aqui na frente, e eu queria pedir perdão para ele, por ter sido tão incompreensível com ele. E ela chamou o Toninho lá na frente, e quando ela pediu perdão para ele, falou, não, eu quero te pedir perdão. Ele falou, porque se hoje melhorei em Deus, se hoje eu estou andando com Deus, é porque você foi um exemplo para mim. Ele falou, tudo que eu fiz, e eu olhava em você sempre uma atitude de temor a Deus, sempre você indo para Deus, você nunca me deixou de me tratar bem, nunca me destratou. Então, se hoje eu mudei, é porque eu vi uma mudança na tua vida. Então, para mim, esse testemunho valeu por qualquer coisa. E irmãs, uma irmã que estava com problema sério na perna, tinha artrite, problema no joelho, e eles têm um restaurante lá, essa irmã é cozinheira, ela trabalha lá, e um dia ela veio reclamando daquilo para mim, ela já tinha passado por todas as igrejas da cidade. E eu falei, olha, eu não vou ser mais um que vou orar por você, eu vou orar, mas eu vou te ensinar como sair disso. E ensinei como ela ia determinar a palavra e orar a Deus. E ali 1 mês, ela trabalhando lá e dizendo, dor, eu não te aceito mais, eu sou curada em nome de Jesus, e determinando e falando. E ela foi dar o testemunho que ela foi totalmente curada. Ela tinha dado entrada na aposentadoria dela e pela lei natural lá das coisas ia demorar quase 2 anos. Em 1 semana saiu tudo, ela aposentou. E mais outros testemunhos que teve lá. Tem uma menina que vai lá, é neta de uma outra irmã que congrega lá, e essa moça ela é formada, e ela não conseguia exercer a profissão dela. E ela estava trabalhando no supermercado, ganhando R$800. E ela começou a avó a buscar Deus e orar, e a neta pegou firme. E saiu um concurso para uma pessoa ser chefe de um dos postinhos lá na cidade de Votuporanga. Posto de saúde. E ela entrou e ela foi escolhida. E ela pegou como chefe e já entrou ganhando R$1.800. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a palavra de Deus, às vezes você não vê o resultado da noite para o dia. Mas o problema não é Deus, Deus já fez tudo. O problema é a condição do nosso coração.
Então, quando você começa a orar, buscar Deus, Deus começa a ajustar o teu espírito, o teu coração, com a mente dele, com o coração dele. E à medida que você vai ajustando, você começa a ver como Deus vê. Você começa a agir como Deus agiria. Você começa a pensar como Deus pensa. E a hora que você vê, você entra na vitória. Porque quando nós estamos diante de um problema, nós queremos resolver o problema da nossa maneira. Nós enxergamos uma maneira de fazer e a gente vai lá e faz. E geralmente a gente dá com os burros na água. Não consegue. Porque é o nosso jeito. Mas tem o jeito de Deus. Tem a maneira de Deus. Então, à medida que eu começo a construir uma comunhão com Deus, e a minha vida espiritual fica firme, o inimigo pode te atacar, mas você vai permanecer de pé e na vitória. Então, eu queria que você abrisse a palavra de Deus. Vou ler uns versículos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Amém? Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele, homem ou mulher, que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Obrigado. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica ou edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus, a casa que ele está falando aqui, somos eu e você. É a nossa casa espiritual. É a nossa vida espiritual. É o teu espírito. E Jesus, ele disse que ele fez uma interrogação. Ele falou: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Jesus está te interrogando. Às vezes nós não entendemos por que a nossa vida ela não avança em Deus. Não quer dizer o andar em Deus que você não vai ter dificuldade, que às vezes não vão vir problemas, mas a diferença é que você vai vencer aquilo. A diferença do homem ou mulher que anda com Deus é a resposta, é o final da história, não é o começo. Então Jesus disse: olha, você vem, aonde você vai? O tempo todo nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Hoje há um meio de informação muito grande. Você ouve através do programa de televisão, você liga lá, tem programa evangélico para você escolher. Você liga um rádio, tem um monte de programa evangélico. Você acessa a internet, há uma infinidade de programas. Você, Bíblias hoje, qualquer lugar você acha Bíblia para comprar. Mas Jesus está dizendo, isso não é tudo. Ele falou, o homem prudente não é apenas aquele que vem ouvir. Não é apenas aquele que ouve. O homem prudente é aquele que vem, porque você tem que decidir ter uma comunhão com Deus. A decisão é pessoal, é individual. Eu tenho que querer ter comunhão com Deus. Eu preciso querer conhecer Deus. E à medida que eu aprender como me relacionar com Deus, o próximo passo é que eu vou ouvir Deus. E ele disse que tem mais um outro passo, não basta ouvir. Ele falou, você precisa praticar. Ele falou, então o homem que vem, ouve e pratica, é semelhante a um homem que foi, cavou profunda vala, até a rocha, e construiu a sua casa firmada na rocha. O que ele disse? Quando veio a tempestade, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde destruir, porque a casa estava firmada na rocha. Aqui no Brasil, e eu escrevi sobre isso, se você tiver e-mail depois, deixa aí que eu vou mandar os ensinamentos para você pelo e-mail. Aqui no Brasil,
as casas são construídas com alicerce muito raso, né? 60 centímetros, muito. E hoje eles usam muito aquele sistema de... Como é que fala? Mas dá um outro nome. Esqueço o nome, não vem ao caso. Mas quando você constrói um prédio, você não pode fazer uma... Não. Você não... Oi? Isso mas o alicerce dá um outro nome, é aquele que você faz só na base de ferragem. Não, é outro nome. Então aqui no Brasil, ele é raso. Mas quando você constrói um prédio, você tem que afundar o buraco, às vezes dezenas de metros, até passar o solo, passar os cascalhos e chegar na rocha. Só então você vai construir o alicerce daquele prédio. E um prédio bem construído, que nem nos Estados Unidos, ele consegue ficar de pé até quando tem tornados e furacões. Ele permanece de pé, porque ele foi firmado na rocha. Então Jesus estava tentando mostrar a necessidade e a seriedade da vida em comunhão com Ele, da comunhão, do relacionamento. Do relacionamento. É como um casal, é como um casamento. Se você não firmar ele em Deus, com o tempo ele vai se tornando desgastante. Com o tempo, o sentimento, a atração física vai passando. E o inimigo começa a mostrar coisas lá fora para você. E a tua esposa já passa a não ser tão atraente como era. O teu esposo já não é mais atraente como parecia. Mas quando há um relacionamento, quando há uma intimidade que construiu o respeito, que construiu o carinho, aquela pessoa sempre vai continuar sendo bonita para você. Porque foi além de uma atração física, foi além de bens materiais. Houve um respeito, um fundamento. A vida em Deus tem que ir além de pedir coisas, tem que ir além apenas de querer receber de Deus. A vida em Deus tem que ser um prazer, uma relação, uma intimidade, aonde você sabe que Deus está com você o tempo todo, e você acorda, e você abre tuas mãos lá na cama mesmo, e já começa a dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, meu Pai, eu te louvo pelo dia maravilhoso que vai ser hoje. Ô Pai querido, muito obrigado porque o Senhor está cuidando de mim, Tu és o meu Pai, eu te agradeço. Ela tem que ir além, muito além, de apenas sentar numa cadeira dentro da igreja. Senão, essa casa, ela fica construída em coisas que não permanecem. Então, o que é que Jesus diz? O que Ele está falando para mim e para você? É a mudança através da palavra. Nas áreas mesmo da carne, quanta coisa a gente sabe que é errado. E por que faz? Se você sabe que é errado. Se você chama Jesus de Senhor. Se você diz que Ele é o teu Deus, por que você continua fazendo errado? Porque a comunhão, ela é superficial. Ela não foi aprofundada até na rocha. A rocha que ele está dizendo é Ele. É o próprio Jesus. Ele está dizendo que você não cavou uma comunhão, uma intimidade suficiente para ser transformado pela natureza dEle. E ter a tua vida firmada na natureza dEle. É isso que ele está falando. Eu preciso querer essa vida. Eu preciso almejar isso. E você vai ver que à medida que isso começa a acontecer, o teu lar começa a sofrer as consequências, o teu lar começa a ser mudado, o teu relacionamento é mudado, a tua vida financeira é mudada, a tua saúde é transformada, Deus começa a entrar com a presença dEle, e aonde entra a presença de Deus, nunca fica do mesmo jeito. Realmente muda. Tem um casal, eu acho que eu já dei esse testemunho para vocês uma vez. Mas eu sei que hoje vai ser edificante. Um casal de amigos meus, hoje eles moram lá em Várzea Grande, do lado de Cuiabá. E quando eu ia ministrar em Campo Grande, às vezes eu ficava hospedado na casa deles. E esse rapaz, ele foi um dos maiores empresários de Campo Grande na época. Ele tinha a segunda maior distribuidora de remédios do Mato Grosso do Sul.
Tinha vendedores trabalhando para ele para todo lado. Gerente de banco vivia convidando ele para almoçar, levava até ele até para almoçar na casa deles. E esse rapaz, ele levantava 5 horas da manhã e ele ficava no quarto dele adorando Deus até 9 horas. Só então ele ia para a empresa. E à medida que os negócios dele começou a crescer, o tempo dele com Deus foi diminuindo. E ele tinha visto um milagre fabuloso com a filha dele. A menina dele, mais nova, tinha nascido com um problema, um buraco no coração, e um outro problema sanguíneo, e com o pezinho virado para trás. Ela não tinha o tornozelo, o pé dela era totalmente virado para trás. E ele e a esposa começaram a buscar Deus em confissão, em oração, adoração, porque o médico disse que ela não passaria de 2 anos de idade, porque o coração fraco não ia sustentar ela. E ela dava crises terríveis, que eles tinham que correr para o hospital para ela ficar no oxigênio. Até que eles colocaram um aparelho de oxigênio dentro da casa deles, no quarto dela. Porque quando dava crise, às vezes não dava tempo de correr atrás de médico. Mas eles começaram a chamar a cura sobre a filha deles. Jesus, nós ordenamos a cura sobre a nossa filha. O Senhor já curou ela lá na cruz do Calvário. Ela já é sarada. Muito obrigado pelo coração perfeito que ela tem. Muito obrigado pelo pé perfeito que ela tem. Jesus, eu te louvo porque a minha filha é curada. Tu és o médico dos médicos da minha filha. E eles passavam horas, às vezes a noite inteira, se revezando sobre aquela criança. A primeira cura que ela teve foi o coração. O médico não soube explicar o que tinha acontecido. Mas quando ela estava com 5 anos, o coração dela acompanhou o crescimento dela e se desenvolveu perfeitamente. O pezinho dela, ele foi virando para frente, e Deus construiu o tornozelo daquele pé. E o pé ficou perfeito. Hoje ela está na Argentina fazendo faculdade de medicina. As 2 irmãs. Mas depois que ele presenciou todos esses milagres na vida dele, e veio, antes dele quebrar, um dia ele estava no escritório, e ele chegou de manhã cedo e sentou, e ele falou, foi como que se Deus sentasse na frente dele. Ele não viu, claro, mas ele ouviu aquela voz que disse assim, não compra mais nada, enxuga o teu estoque, segura o dinheiro que você tem para capital de giro, porque virão dias difíceis. Ele ouviu aquilo forte no coração dele, que ele falou que se não tivesse sentado, ele tinha caído. Ele chegou no pai dele. O pai dele era quem chefiava a parte de compra de mercadoria. E falou, pai, vamos parar tudo. Vamos enxugar o estoque. Vamos segurar o dinheiro, porque Deus me deu uma direção. E o pai dele falou, você está louco, nós nunca vendemos tanto como estamos vendendo. O pai dele não tinha a mesma intimidade que ele tinha com Deus. O pai dele falou, já encomendei uma nova remessa de remédios que está chegando. A partir do mês seguinte, foi quando teve aquela quebradeira no Brasil. E eles começaram a quebrar. Venderam apartamento. Carro do ano, vendendo carro do ano, comprando carro bem inferior. A conta bancária, na época ele tinha 170 mil reais para receber de duplicatas e cheque. E ele não tinha 100 mil para pagar. E não conseguia pagar, porque não recebia. Cheque começou a voltar, duplicata para protesto, ninguém pagava ele. Os gerentes já começaram a desviar dele. Perdeu a conta no banco, perdeu o cheque especial, perdeu tudo, faliu. Foram morar numa kitnet. E chegou um dia, ele tinha ido viajar e começou a trabalhar de vendedor para uma empresa. E eles não tinham o que comer em casa. E estava a Elaine e as 2 meninas. E elas chegaram na mãe, de manhã, mãe, o que tem para o café? E a Elaine falou, filhas, não tem nada. Mas vem aqui com a mãe. Pegou na mão das meninas. Ô Senhor, nós te agradecemos pelo sustento que o Senhor já enviou hoje. Nós te agradecemos, Jesus. Começou a praticar aquilo que tinha perdido lá atrás. Quando foi dali 1 hora mais ou menos, apertaram a campainha, era a vizinha do apartamento do lado.
Falou: Dona Elaine, olha, eu nem sei como falar para a senhora, mas eu errei na receita, eu fiz tanta esfirra, e eu não sei o que eu vou fazer com tanta esfirra. Então eu trouxe isso daqui para a senhora, e trouxe uma travessa assim de esfirra para ela. Ela falou: esse aqui vai ser o nosso café da manhã. E foi o almoço e a janta delas. Ela não errou na receita, a mulher. Deus estava providenciando o sustento. E a partir daquele dia, eles voltaram a desenvolver uma comunhão com Deus. Hoje esse irmão é chefe de um quadro de 100 vendedores de uma multinacional. A esposa tem um comércio dentro de Várzea Grande. E as 2 filhas estão terminando medicina. Porque Deus, Ele não te desampara. O problema somos nós. Que na hora da bênção a gente está pertinho dele. Mas quando a gente recebe a bênção, esquece de Deus. Então Deus, esse relacionamento, é uma comunhão. Ele é o teu Pai. Deseja Ele. Anseia por Ele. Começa a agradecer por aquilo que você não tem. Ele tem prazer em te abençoar. Constrói a tua casa firme, num relacionamento firme. Constrói a tua casa em termos de conhecer Ele, de andar com Ele. E quando o inimigo vier, a tua casa vai permanecer de pé. Sabe, quanto mais você mergulha na essência de Jesus, na natureza dele, áreas da tua vida que você acha que é impossível mudar, são mudadas. A hora que você vê o medo vai embora, os ciúmes vai embora, a mentira vai embora, a deformidade de caráter vai embora, os desejos por coisas ilícitas vão embora, porque entra a presença de santidade dele. Aquele carinho que você não consegue ter pela família começa a voltar, começa a ser resgatado. Mas quanto mais eu ando fora da presença dele, mais eu vou firmar minha casa na areia. E mais o inimigo tem uma liderança na minha vida. E é assim que ele para, eu e você. Você vai andando, construindo as coisas na areia, e você acha que está bom do jeito que está. Mas vem a tempestade. Os ataques vêm. E aí, se a tua casa está na areia, se você não tem um relacionamento de intimidade, você não sabe o que fazer. E nem como sair daquilo. E o inimigo vai te envolvendo naquilo. É assim que ele faz. Mas Versilei, está tudo perdido. Não, não está perdido. O teu Deus, ele tem muito mais poder do que você imagina. O inimigo quer que você ache que está perdido. Resgata a comunhão. Se envolve com Jesus. Deseja Ele na tua vida. Eu estava falando no início que os anos passam muito rápido. Esses dias, eu estava falando com os irmãos da igreja e falei: eu já estou com 49 anos. Parece que foi ontem. E os próximos anos da minha vida, eu quero dedicar totalmente para Deus. Mesmo que eu dure 80. É muito pouco tempo. Passa assim. Vocês que são jovens, constroem essa vida hoje, para amanhã vocês terem uma vida realmente de base, de firmeza, uma vida de constância. Vocês que estão casados, vocês são um homem de casa, vocês têm obrigação de ir para Deus e ajudar a esposa de vocês, levar elas para o caminho de Deus. Vocês conhecem a palavra. Você é o responsável. Jesus diz que você é a cabeça da tua casa. Você é o cabeça, é você que vai para a presença de Deus e incentiva a tua esposa a ir para a presença de Deus. Nós aqui que já temos família, que tem mais idade, nós podemos, que conhecemos Deus, não espera que a tua família vá para Deus, vai você, e você vai ver que a tua família vai te seguir. O inimigo pode dizer: não, é mentira, é impossível. Vai sim. Cada um da tua família é uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa é uma promessa dele. Eu estava conversando com os irmãos e eles estavam me contando de uma irmã da igreja. E essa irmã,
Ela tinha 11 filhos. Tinha, não tem. E os 11 filhos dela, tudo no crime. Ladrão, traficante, preso, procurado, tudo. E o dia que ela aceitou Jesus, ela falou: eu quero a minha família inteira na presença de Deus. E essa irmã se entregou em intercessão e oração. A vida dela passou a ser intercessão e oração pelos filhos. Todos os filhos dela se converteram. Um é pastor, outro evangelista, outro é não sei o que na igreja. Todos eles servem a Jesus hoje. Então não tem impossível para Deus. Não tem impossível para Deus. Irmão, se você começar a orar por alguém, se a pessoa não ouvir o Espírito Santo, Deus vai usar alguém para falar para ela. Se ela não ouvir aquela pessoa, Deus envia um anjo lá. Ah, eu não acredito. Não acredita? Por isso que você não recebe a bênção. Tem uma irmã amiga minha. Ela mora em Sobradinho, no sertão da Bahia. Ela é uma mulher de oração. O marido dela, na época que eu conheci ela, há mais de 15 anos atrás, era caminhoneiro. Um homem meio violento. Por algumas vezes chegou até a usar de violência contra ela. E ela entrou em Deus, intercedendo por ele. E ele, 1 ano, 4 anos, 5 anos, 6 anos, cada vez pior. Chegou um dia, ele estava fazendo uma viagem bem longa, onde ele olhou do lado dele. Um anjo do lado dele, dentro do caminhão. Não falou nada. Ele só viu aquela presença. E ele se retirou. Ele voltou para trás. Chegou em casa. Falou: eu quero aceitar aquele teu Jesus. Pediu perdão de tudo que ele tinha feito por ela. No outro seminário que teve do irmão Dave, ele foi com a esposa para assistir. Você acha que Deus está parado? Deus nunca está parado. Você acha que quando a gente faz alguma coisa fora da vontade de Deus, Deus não está vendo? Mas Ele te ama e Ele suporta aquilo porque Ele quer te livrar. Mas quando você vai para a presença dEle, Ele tem prazer em te fazer abençoado. Livre. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Então o que Deus quer é intimidade com cada um de nós aqui dentro. Cada um de nós. Essa cidade, ela ainda vai ser chacoalhada por causa do Evangelho. Mas um Evangelho vivo. Não é historinha, não. Deus pode usar um de vocês aqui. E Deus começar a mover. Quando que vocês imaginavam? Vou falando para os pais agora. E a Rosa conhece todos eles. Que um dia esses meninos iam estar tocando aqui na frente. Sem ter feito curso, sem ter aprendido música, sem ter tido professor de música, apenas o Espírito Santo ensinar. Quando você imaginava, irmão? O Fábio aqui? O Tiago, o Luquinha? Mas Deus tinha um plano. Sabe por que eles estão aqui? Por causa da fidelidade de vocês. Porque vocês pagaram o preço. O Gerson não está aqui, mas o Gerson hoje não tem o temor de Deus. Por quê? Me fala por quê. Porque você foi fiel em Deus. E às vezes a gente não entende como Deus trabalha. Como é que Ele faz. Deus não está parado. E se você se colocar na presença de Deus, Ele vai fazer. Ele ama você. Um dia eu cheguei em Goiás, então dessa vez da outra, o Marco chegou e falou: pastor, preciso contar uma bênção para o senhor. Eu falei: pode falar. Ele falou: a Maria Júlia, que é a menininha dele, ficou doente. Levei no médico, o médico não resolvia. Pensei em ligar para o senhor, não liguei. Eu estava indo para levar ela para Rio Preto para tratar lá. Ele falou: mais um dia à noite, eu falei: Deus,
o senhor é o meu pai, e o senhor é o pai da Maria Júlia. E eu não aceito mais isso, e começou a orar com ela. Mas o senhor só acredita que ela foi curada? Eu falei, claro que eu acredito. O que eu tenho te ensinado é isso, se não é você depender de mim, é depender dele. Porque a hora que você tiver intimidade com Deus, eu posso te ajudar a ministrar, a orar com você, mas você vai saber que mesmo que o versilei não tiver, Deus está. Você vai levantar de manhã e saber que Deus está ali. Você vai deitar e vai saber que Deus está ali. Você vai no momento do problema, você vai saber que Deus está com você. Que Ele nunca te deixa, nunca te desampara. Então essa é a diferença de correr atrás da bênção e a diferença da intimidade. A bênção, você só consegue a bênção. A intimidade, você conhece Deus e entra na bênção. É totalmente diferente. Então começa a passar um tempo, custe o que custar. Não importa o problema que é, não reclama mais, não chora, não lamenta. Levanta a tua mão e começa a dizer, tu és o meu Pai, e eu amo o Senhor, e eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro porque esse problema já está resolvido. Eu te adoro porque tu és a minha força e a minha rocha. Eu te adoro pela vitória, muito obrigado. Eu glorifico o teu nome, meu Pai. Eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória. Começa a tirar esse tempo com Ele. Pai, tu és a minha fortaleza e a minha rocha, o Deus em quem eu posso confiar. Muito obrigado, Pai Santo. Pai querido, eu te louvo pela libertação daquela pessoa, daquela vida. Eu te louvo pela tua graça na minha vida. Tu és a minha força, tu és a minha suficiência, o meu Deus forte em quem eu confio. Muito obrigado. Começa a determinar isso. Não fica no telefone dizendo que vai fazer. Faça. Não fica no namoro à distância. Abraça Ele. Se envolve com Deus. A coisa que mais o diabo faz é mostrar o problema para você e dizer, olha, não tem jeito. Está tudo perdido. Mas quando você olha para você e para a tua condição, você vai dizer que está perdido mesmo. Mas quando você vai para Deus, Deus diz, eu sou maior que isso. E eu posso resolver para você. Eu posso te dar a vitória. Então não olha. O que você vê é o que eu escrevi. Esses dias atrás, faz uns 2 meses, eu estava indo ministrar lá na casa do Círio e do Odete. E de repente Deus falou assim, o que que você vê? Dentro do carro, o que você vê? E eu fiquei tentando entender o que Deus queria dizer. Antes dele me terminar, de eu tentar entender, ele mostrou a passagem de Eliseu. Eu vou mandar o e-mail para o Tiago, ele vai fazer cópias da carta, ele vai distribuir para vocês depois. É muito extenso. Mas Eliseu, ele era um profeta de Deus. E todas as vezes que o rei da Síria tentava invadir Jerusalém, Deus, pelo Espírito, mostrava para Eliseu toda a estratégia do rei da Síria. E Eliseu contava para o rei de Jerusalém, falava, não vai por ali que ele armou uma armadilha para você. E Deus livrava o rei de Jerusalém. Um dia o rei da Síria chegou nos soldados dele e falou, eu quero saber quem é que está me traindo. Porque todas as vezes que eu tento pegar o rei de Jerusalém, ele se livra. E um dos soldados dele falou, meu senhor, o problema não é nós não. É que todas as vezes que o Senhor está lá nos seus aposentos, e o Senhor esquematiza como pegar o rei de Jerusalém, o profeta te ouve dentro dos seus aposentos. O Espírito de Deus, que vê tudo, ouvia a estratégia do rei e revelava para Eliseu. E Eliseu contava para o rei de Jerusalém. Aí ele pegou e falou assim, olha, vamos prender aquele profeta. E mandou o exército dele cercar a cidade. Quando foi de manhã cedo, o moço que servia Eliseu saiu para fora e correu para dentro assustado e falou, meu senhor, a cidade está cercada com exército para pegar a gente. Eliseu falou, maior é o que está com nós do que o que está com eles. E ele falou, e a palavra diz que orou Eliseu a Deus e disse, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Eliseu nem saiu para fora. Porque Eliseu estava enxergando pelos olhos da fé.
Eliseu não estava preocupado com o exército no espírito, no coração dele. Ele sabia que Deus estava guardando ele. E quando o moço saiu, falou: nossa, há um exército de fogo, de carruagens e cavaleiros de fogo protegendo o profeta. Então o que você vê? Você vê o teu problema ou o que Deus diz? Você já parou para pensar o que Deus diz? Abre o teu coração. Porque o que Deus diz é que a última palavra é dele. Que não tem nada perdido em Deus. O que o salmista diz? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das asas dele você estará seguro. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Como? O que você vê, irmão? Aonde está construída a tua casa? Na tua intimidade. Você quer a vitória amanhã? Começa a construir a tua casa na rocha hoje. Independente do que você está vendo na tua frente, independente de circunstância, Ele é o teu libertador. Começa a ter comunhão com Ele. Leva a tua petição para Ele e começa a agradecer a Ele pela vitória. A hora que vir pressão, diz o quanto você o ama. Ora no Espírito. Louva Ele, lá no teu quarto, lá no fundo do teu quintal, em qualquer lugar, mas busca a presença dEle. Se reveste da presença dEle. E pode ter certeza que não está parado. Ele está trabalhando em teu favor. Ele é a tua vitória, o teu livramento. É isso que eu preciso querer. Eu preciso tentar uma intimidade com Deus, ter um relacionamento. Então, quando nós falamos de oração em línguas, o que é oração em línguas? A oração em línguas é você reconhecer que tem alguém mais sábio que pode orar por você. Quando você está meio desesperado, você não procura o pastor? E às vezes o pastor nem sempre pode resolver, porque o pastor também é limitado. Mas quando você vai para o Espírito Santo, Paulo diz que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Começa a operar em teu favor. Começa a interceder em teu favor. Quando você passa tempo e fica na presença de Deus, você está lá orando em línguas, o diabo vem, você está falando sozinho, isso daí não resolve, não muda nada, e você está lá, e canta lá, bachurianda lá, e ele está dizendo, olha, não está mudando nada, está piorando. Irmão, há alguém, você está se entregando à terceira pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, e Ele está orando em teu favor, e Ele está edificando a tua fé, Ele está te trazendo entendimento no teu espírito. Na hora você não entende, por causa das pressões. Mas à medida que você orar, Ele vai te levar para fora das pressões. E Ele começa a colocar a palavra no teu coração. E aquela palavra começa a ser a tua força. E você para de olhar para o que você está vendo. Meu Deus diz que é assim. Então é assim. E você se fortalece em oração. E você determina a palavra até que Ele tira você para fora daquilo. Deus nunca foi vontade dele, e nem é, que alguém morra de doença. Mas então por que crente morre de doença, irmão? Por causa da intimidade. Quando você empurra a vida em Deus com a barriga, a hora que a tempestade vem, e a doença é um tipo de tempestade. Mas Deus, o Senhor não disse que é o Senhor que me sara? Deus diz assim. Há 2000 anos atrás eu enviei o meu filho. E ele carregou com as tuas doenças, com as tuas enfermidades. Ele levou sobre ele. Mas Deus, por que eu estou sentindo dor? Por que eu estou doente ainda? Porque você ainda não entendeu que eu levei as tuas doenças na cruz. E quando a pessoa não entende, ela pode até dizer que é curada e confessar. Mas lá dentro, ela não consegue ter vitória. Por causa do medo, das pressões.
Mas à medida que, se essa pessoa construir a casa na rocha antes, quando vier essas coisas, ela vai dizer alto lá, porque o meu Deus disse, eu sou o Senhor que te sara e eu não te aceito. Vem sintoma, vem pressão, mas aquela pessoa vai se manter firme ali. E o final vai ser o que Deus diz. Ela será sempre curada. Livre. Livre. Eu estava conversando com o irmão, ele é assembleiano há quase 40 anos, lá em Goiás. E eu levantei um dia de manhã, ele é funcionário dos irmãos lá na fazenda. Ele falou, pastor, você viu aquela reportagem na televisão? Quando deu aquele temporal lá em Nova York, né? Acho que foi. De furacão, entrou lá, não sei. E morreu muita gente. Ele falou, os crentes que estavam lá devem ter morrido tudo, né? Eu falei, não sei, irmão, eu nem tinha visto a reportagem. Eu nem sei se tinha crente lá. Ele falou, mas se tivesse, tinha morrido. Eu falei, aí eu peguei, na hora eu não tive resposta. De repente o Espírito Santo falou assim, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque, olha bem o que diz. Abra para você ver, Salmo 91. Amém? Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Ele está afirmando isso. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que ele está dizendo? Você vai ver a consequência daqueles que não confiam em mim. Mas você que confia em mim, você não sofrerá o dano. Aí ele diz por quê? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus disse, aquele que realmente me conhece e que faz de mim a segurança dele, ele não será atingido. Você entendeu? Essa é a diferença. Deus ama todos. Deus quer o melhor para todos. Mas está tudo ligado ao que eu faço com o conselho de Jesus. Jesus disse o que para mim e para você? Se você vir ouvir e praticar, você será livre. A tempestade virá, mas você permanecerá de pé. Mas se você ouvir e não praticar, a tempestade derruba a tua casa. O que eu faço com a palavra está totalmente ligado à minha vitória amanhã. Às vezes, hoje, o que você vê é uma derrota. Mas se você começar a se entregar a Ele, Ele vai te começar a mostrar a vitória que Ele conquistou para você. E à medida que você viajar nessa vitória, que você se entregar a Ele, a vitória é certa. Ele te dará a vitória. Ele prometeu. Ele prometeu. Eu poderia ficar aqui quase a noite inteira dando testemunho de irmãos que estavam quebrados financeiramente. Deus reverteu tudo. Problemas dentro do lar, problema com o filho. Porque Deus não falha, meu irmão. Eu poderia dizer para você, olha, o pastor Amarildo vai fazer reunião todo dia e você vai vir fazer campanha. Irmão, não vai mudar nada na tua vida. Porque isso é só correr atrás de bênção. Você precisa ter intimidade com Deus. E louvar a Deus pela vida deles, que é isso que eles têm ensinado para vocês. A intimidade. Sabe por que é bom às vezes você orar junto? Porque quando você começa a se isolar na tua casa, o inimigo começa a pôr um monte de minhoca na tua cabeça. E você faz parte do corpo, você é uma igreja. Você foi chamado para ter comunhão com teus irmãos. A pessoa que começa a buscar Deus e começa a se isolar, ela está com um sério problema. Porque a comunhão ajuda, a comunhão fortalece um outro. Quando você pega na tua mão do teu irmão e ora junto, ajuda. Às vezes você está lá na tua casa, Deus, abençoa o Amarildo, abençoa a irmã Rosa, abençoa o irmão Antônio, abençoa a Silvia, abençoa a irmã Creuza. Você está em intercessão, está em comunhão, está junto.
Isso é igreja. Então, se entrega ao Espírito Santo. Mas, Versilei, tem áreas da minha vida que sempre está... Porque você ainda está olhando para o problema. Começa a olhar para aquele que já te deu a vitória, já te fez livre. Totalmente livre. De qualquer coisa. Medos. Quantas pessoas têm medo por dentro, falta de perdão? Isso tudo atrapalha o nosso andar em Deus. O nosso avanço em Deus. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, e ela falou, olha, eu tenho orado muito pelo meu filho, mas ele nunca muda. Eu falei, nem vai mudar, irmã. Ela falou, por que o senhor está falando? Eu falei, você ora para ele mudar, mas você não olha com os olhos da fé. Você ora para Deus, agradece a Deus porque teu filho está mudado, mas quando você olha para ele, você só vê ele derrotado. Nunca vai mudar. Pelos olhos da fé, começa a dizer, o meu filho é uma bênção, ele é livre, ele já é vitorioso. Eu te agradeço, Jesus, pelo que o meu filho é uma nova criatura. Começa a determinar, olha com os olhos da fé. Enxerga pelos olhos da fé. Deus, prepara um emprego para mim, eu te agradeço. Eu vou sair para procurar, mas está muito difícil. O vizinho disse que não é fácil. Irmão, não sai não, fica em casa. Não é o que o teu vizinho fala, não é o que o repórter diz. É o que Deus diz. Ele diz que tudo que pedir com fé será feito. Jesus, eu te louvo pelo emprego que o Senhor já preparou para mim. Eu te louvo pelo trabalho. Eu já me vejo trabalhando lá. Eu já me vejo recebendo o primeiro salário. Muito obrigado. Eu te agradeço porque eu já estou empregado. Senhor, está feito. Jesus, tu és quem me cura. Vamos ali? Eu estou com muita dor, não dá não. Eu vou. Eu já sou curado. O Senhor já levou as minhas dores. Muito obrigado. É por fé que você anda. É pelo que Deus diz. Se a hora que o inimigo te atacar, você resolver ficar deitado numa cama, dizendo que está doente, você vai ficar doente. Que está fraco, você vai ficar fraco. Só para terminar, abre em Provérbios, capítulo 16. Irmão, você é uma nova criatura. Você é um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. As tuas palavras têm poder. Toma cuidado com o que você fala. Se você é um homem ou uma mulher de fé, o que você falar vai acontecer. Se você confessar coisa positiva, vai acontecer. Mas se você confessar derrota, vai acontecer derrota. Você é a autoridade máxima nesse planeta. Olha bem o que sai da tua boca. Amém? Capítulo 16 de Provérbios. Versículo 23. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Ele está falando que o que é o coração do sábio? É o teu homem interior. É aqui dentro. Se você meditar em Deus, o que vai ocupar a tua boca é o que está cheio aqui no teu coração. Ele vai ser o mestre da tua boca. E do que ele produz, você vai comer. Olha o que ele diz no capítulo 17. Vai no capítulo 18. Não, capítulo 18 agora. Versículo 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Você se farta do que a tua boca confessa. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Está vendo? O que você confessa? O que você tem confessado? O que tem ocupado o teu coração? Você já parou para pensar nisso?
O que ocupa o teu coração? Porque o que ocupa o teu coração é o que determina a tua fala. Ah, tá difícil, eu não consigo. Ah, não dá. Ah, eu vou perder isso, eu vou perder. Ai, não tem mais jeito. Eu estou perdido. É o que você está confessando. Por isso que Jesus disse, se você construir a tua casa na areia, no que se passa dentro de você, você está perdido. Mas se você vir, me ouvir e praticar o que eu falo, que é a minha palavra, pode vir o que for, você vai permanecer de pé. Então passa tempo, que se você se entregar ao Espírito Santo, Ele vai colocar a boa palavra no teu coração. Você está olhando para o problema, mas à medida que você se envolver com Deus, Deus vai começar a mostrar, eu já venci isso por você. Entrega a mim, confia de todo o coração e eu farei. Eu já te dei a vitória. Você tem tudo na tua mão. Tem tudo na tua mão. Pega essas criancinhas. Um dia eu estava vendo uma reportagem numa favela. E a repórter estava assim, espantada com a maneira que a mãe estava tratando as crianças. Pegava para o cabelo a neném, xingava, porque a mãe está tão revoltada com a situação financeira, tinha sido abandonada pelo marido, morando numa favela, sem saneamento, sem nada. E aquela mulher descontava tudo naquela criança. Como você acha que aquela criança vai nascer? Xingando a criança de tudo quanto é nome. Por isso que você vê tanta marginalidade, tanta revolta. Então, quando eu e você estavam no mundo, o nosso pai era o diabo. Mas quando você aceitou Jesus, você tem um Pai Celestial, que é amor e que ama você. E Ele quer ministrar o amor dele, se revelar para você. Então deixa Ele te ensinar. Se entrega ao Espírito. E não tem nada que não vai mudar na sua vida. Passa tempo na presença dEle. Conhece Jesus. Cada dia da tua vida. Muda a tua confissão. Começa a chamar bênção sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre os teus negócios, teu trabalho. Ele diz que aonde você colocar a tua mão irá prosperar. Por isso que tem um monte de gente que vai na igreja, mas eu dou o dízimo, Deus, e não muda nada. Você vê um monte de crente falar isso. Mas não é a promessa de Deus que todo mundo que paga o dízimo vai ser próspero? Sabe por que é o problema? Porque as pessoas confiam no dízimo e não confiam no Deus Todo-Poderoso. Eles acham que o dízimo compra Deus. Irmão, o filho não compra nada. O filho come na mesa do pai. O filho não precisa pagar pela bênção. O filho come da bênção. Os teus filhos, você tem prazer em preparar a mesa para eles comer. Assim é o nosso Pai. Ofertar é bíblico, você colhe o que você semeia. Mas a tua oferta não compra o teu Pai. O que conquista o teu Pai é a intimidade com Ele. É o relacionamento. É quando você diz que ama Ele. Vale mais do que qualquer dinheiro para Ele. Quando você diz, Pai, eu te adoro. Tu és o meu provedor. Eu te louvo, meu Senhor. Não tem nada que agrada mais Ele. Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não disse que estava procurando pastor, que estava procurando evangelista, dizimista. Ele diz, o Pai procura adoradores. Ele procura aqueles que querem agradar a Ele, que quer ter comunhão com Ele. É isso que Ele está procurando. Então aprende a ter comunhão com Ele. Se envolve com Ele lá na tua casa, em qualquer lugar. Todos os dias. Começa a entrar na presença dEle. E não tem nada que Ele não possa fazer na sua vida. Amém?